Fala, senhores, olha só, voltamos aqui, estamos tratando do direito penal, parte geral, e aqui a gente está no finalzinho das nossas aulas da parte geral. Essa é a aula 1, que tratará sobre a extinção da punibilidade. Então, sem perder o seu tempo, a gente vai direto para a aula, presta atenção. Olha só, senhores, o artigo 107 ele nos traz um rol exemplificativo dos casos de extinção da punibilidade, pois existem outros meios de extinção da punibilidade que estão tutelados fora do CP, e vamos trazer o exemplo aqui, né? O agente que cumprir os termos do acordo de não persecução penal. Esse assunto é uma novidade trazida lá pelo pacote anticrime, tá? Nesse caso aqui, ele terá extinta a sua punibilidade, tá bom? Agora vamos ver aqui o que fala o artigo 107 desse rol exemplificativo dos tipos de extinção de punibilidade. A gente vai tratar primeiro aqui, que é a morte do agente, por óbvio, né? Se o agente, né, que é o autor do crime, ele morrer, então não existe mais motivo para continuação penal, né? Porque não terá mais como puni-lo, né, pelo crime cometido. Lembrando que a prova de morte no processo ele se faz mediante a certidão de óbito, tá certo? Bizu, importante para a gente saber, tratando de morte presumida. A doutrina diverge bastante, tá? Tem autores que aceitam que a morte presumida também extingue a punibilidade e tem autores que discordam dessa visão aí. Porém, senhores, isso daqui é um plus, tá? Porque para a tua prova de polícia não vai perguntar para o senhor nada sobre a doutrina nesse assunto. Mas se perguntar, saiba que não existe um entendimento pacífico, tá bom? Olha só, segundo tipo de extinção da punibilidade se dá pela anistia, graça ou indulto. E vamos entender o que cada um desses institutos significam. A anistia, senhores, ela é uma clemência do Estado, tá? E visa o esquecimento dos fatos que foram considerados como crime. Veja só, a anistia ela acontece mediante uma criação de uma lei, né, lá pelo Poder Legislativo, e normalmente a anistia ela é utilizada para esquecer crimes relacionados, né, ao âmbito político, militar e eleitoral. Bizu, não se aplica anistia para crimes hediondos e equiparados e os de tráfico, tortura e terrorismo, tá bom? Fixe esse entendimento aqui. Olha lá, outra forma é a graça, né? A graça é a clemência do Estado voltada aos condenados. Ela é concedida mediante decreto do presidente da República, né? E ela visa perdoar, então, o restante da pena que o condenado tem para cumprir. Outra coisa, ela é um instituto que visa o desencarceramento, senhores. Ela é concedida de forma coletiva, tá? Não confunda, a graça, tá certo? E o indulto é aquela clemência do Estado voltada a um condenado específico. Também é concedida mediante decreto do presidente da República, tá bom? E também perdoa o restante da pena ali do condenado. Nesse caso aqui, leva-se em consideração o mérito pessoal ou um possível erro judicial, tá? Então, volta a câmera aqui para mim. Senhores, aqui dentro da extinção da punibilidade, através da anistia, graça ou do indulto, o que a gente precisa saber? Graça é aplicado, né? O Estado ele tem essa clemência de deixar de aplicar uma pena para crimes políticos, crimes eleitorais e militares. E lembrar que se for crime tráfico, tortura, terrorismo, os hediondos equiparados, não se aplica de maneira nenhuma anistia para o indivíduo, para o autor desse crime, certo? Sobre a graça, é o presidente da República que emite essa graça, que é a clemência do Estado, né? Para deixar de punir o restante da pena. Ou seja, tanto aqui na graça quanto no indulto, é o presidente da República que assina isso. E o indivíduo já está preso, ele só deixa de cumprir o restante da sua pena. Só que na graça é coletivo isso, e o indulto é individual, tá bom? Essa é a diferença, volta ali para o slide. Olha lá, a terceira forma de extinção da punibilidade é o abolício criminis, que a gente já aprendeu lá em aulas anteriores, né? Que é quando a própria lei deixa de considerar determinado ato que outrora era crime, como agora, a partir de uma lei nova, né? Ele deixa de ser considerado crime, e o exemplo aqui é o adultério, tá bom? Próximo quadro, agora a gente vai aprender sobre esses institutos aqui, da prescrição, da decadência e da perempção, tá certo? Olha lá, prescrição, senhores. Deixar de punir o indivíduo, né? A extinção da punibilidade dele pela prescrição. A gente deve saber que se trata da perda do direito que o Estado tem de punir o indivíduo, né? Em decorrência do decurso do tempo.
tá certo? Tornando-se, inclusive, que é inútil a aplicação da sanção penal após anos e anos, né? Prescreveu aquele crime, não tem mais por que o Estado punir. Isso é diferente da decadência, porque a decadência é a perda do direito de entrar com a ação penal privada, em face do decurso do tempo, né? No caso dos 6 meses. Então decai aquele direito. E outra coisa, esse prazo ele começa a contar a partir da data em que o ofendido, como a gente já aprendeu, conhece o autor do fato, ou se o indivíduo, se a vítima é menor de idade, a partir de 6 meses, né? Contar de quando ela fez 18 anos, ou ainda de assumir a ação penal quando for o caso da ação penal privada subsidiária da pública, tá? E esses dois institutos também é diferente da perempção, porque perempção, né? A extinção da punibilidade pela perempção acontece quando a perda do direito de prosseguir com a ação penal privada, em face do descaso que o ofendido tem com a própria ação penal. Esse instituto aqui da perempção, ela é uma sanção de cunho processual penal, e configura-se quando o querelado, né, ou seja, o ofendido, deixar de prosseguir com o processo por 30 dias seguidos, ou ainda, se ele não puder fazer e os seus CAD, né, que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmãos, deixar de dar prosseguimento por 60 dias, ou ainda, quando o querelado não comparecer em qualquer ato do processo ou deixar de formular o pedido lá nas alegações finais, ou ainda se o querelado for uma pessoa física, né, e se extinguir sem deixar sucessor, e aí acontece esse instituto da perempção, ou seja, se alguém tinha cometido algum crime contra essa pessoa física ou a pessoa física deixou de existir sem deixar sucessor, então vai, obviamente, acontecer a extinção da punibilidade lá para o autor do suposto crime contra essa pessoa jurídica, contra essa pessoa física, né? Então veja o próximo quadro. Aqui a gente vai falar da extinção da punibilidade quanto à renúncia do direito da queixa ou o perdão aceito. A renúncia, então, acontece com o ofendido quando o ofendido desiste de iniciar a ação penal contra o agressor, né? E ela só é cabível nos casos de ação penal privada, tanto faz se for exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública, como já aprendemos. Outro detalhe importante é que a renúncia ela é um ato unilateral, tá? Pois só depende da intenção do querelado. Já vimos sobre isso também na aula passada. E além disso, em caso de concurso de pessoas, a renúncia da queixa contra um dos agressores a todos se estende. Tudo isso a gente já aprendeu na aula passada. Então aplica-se aqui para essa extinção da punibilidade, tá? E também, outra forma de extinção da punibilidade acontece pela retratação do agente. E ela só é cabível nos casos em que a lei admitir essa retratação, tá? Ela também é um caso unilateral, porque só depende da vontade ali do agressor, né, que é o querelante. E nesse caso, devendo o juiz reduzi-la a termo, tem que deixar ali escrito que aconteceu essa retratação do agente, tá? Nesse caso aí, o querelado, que é o ofendido, né, ele não precisa aceitar o que o agressor se retrate. Só o agressor decidiu se retratar. Vamos lá, senhores, um bizu aqui, ó. Próximo slide. Retratar-se é o mesmo que desdizer o que havia dito. E o bizu 2. O instituto da retratação só é admissível nos seguintes crimes. São esses 4 aqui: calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia. Tá bom? A 7ª forma de extinção da punibilidade acontece pelo perdão judicial, que é justamente essa clemência do Estado, né, de deixar de punir, e ela é concedida pelo juiz, óbvio, né, está falando que o perdão é judicial. Nesse caso que leva-se em consideração as hipóteses que estiverem previstas em lei, né, como é o caso do princípio da bagatela imprópria, né. São aqueles casos em que aplicar a pena torna-se desnecessário, ou seja, a bagatela imprópria está relacionada com a aplicação da pena, deixa isso salvo. E vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil nesse entendimento do que é a bagatela imprópria, aí no caso do perdão judicial. Aplicar-se-á um perdão judicial quando o pai, por exemplo, atropela o filho, e por mais que cause lesão corporal ou até mesmo a morte do filho, imagine que a pena para o pai é irrelevante. Por isso aplica-se esse perdão judicial, porque imagine o sofrimento que o pai já tem em ter causado o acidente, atropelado o próprio filho e matado o filho. Aí não convém o juiz ainda prender o pai, porque o fato em si já faz com que o pai sofra, entende? Então por isso aplica-se nesse tipo de caso de perdão judicial. Vamos ao próximo quadro, olha só o que fala a doutrina majoritária, tá? E inclusive o STJ também, através da súmula 18, eles dispõem
que a sentença que concede o perdão judicial, ela é considerada uma sentença declaratória, tá bom? A gente já aprendeu sobre isso, sentença absolutória e a sentença declaratória, fechou? Olha só, o artigo 108 aqui nos ensina que, em se tratando de crimes conexos, ou seja, aquele segundo crime que acontece em função do primeiro já ter acontecido. E o exemplo aqui, a ocultação do cadáver depois do homicídio já praticado, tá? Ou ainda, quando um ato é agravante do outro, tá? Para todos esses casos de extinção da punibilidade de um desses casos, ela não se estende para os demais, tá bom? Então, volta aqui para minha câmera um pouco. Olha só, falou, vamos dar um exemplo aqui, né? Aquele pai que sem querer mata o filho, atropelado. Vai recair sobre ele um perdão judicial. Beleza. Mas imagine que esse pai aí ficou tão transtornado que ocultou o cadáver do filho. É um caso específico, difícil, precisa ser analisado o caso concreto. Mas veja como nessa situação aqui cabe o que a gente aprendeu nesse slide. Caberia o perdão judicial sobre o homicídio ali do filho, porque o pai não, por si só, ele já está sofrendo em ter atropelado o filho, né? Ele matou o filho sem querer, mas aí pelo transtorno que ele ficou, ele decidiu ocultar o cadáver. Então veja que aqui existe, né, um fato de crimes conexos, né? Pode até existir a extinção da punibilidade ali pelo perdão judicial em relação ao homicídio ali do pai, mas isso não significa que também vai recair esse perdão, essa extinção da punibilidade pelo perdão judicial sobre a ocultação do cadáver. Então, entende? Esse é o exemplo que a gente pode trazer para esse slide aqui. É meio esdrúxulo pensar em tudo isso, mas é para ficar fácil de você entender que quando tratar-se de crimes conexos, a extinção da punibilidade sobre um dos crimes não significa que também vai recair sobre o outro. Fechou? Então volta ali para o slide. Olha lá, senhores, a partir de agora a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais profundo sobre a prescrição, tá? Sobre essa extinção da punibilidade através da prescrição. A gente já aprendeu naquele quadro anterior que falou da prescrição, a decadência e a perempção. Mas como esse assunto da prescrição ele é maior, né? É mais denso, então a gente vai tratar isoladamente a partir de agora. Olha só, então a prescrição ela é a perda, tá? Da capacidade do Estado em punir o agente. E obviamente, senhores, que o Estado ele não pode punir alguém quando bem quiser, tá? Mas sim dentro de um prazo específico que veremos a partir de agora. Olha esse bizu, senhores. Alguns doutrinadores fundamentam a legitimidade da prescrição em decorrência de que, se demorar muito para punir o autor, a sociedade já terá esquecido o crime, tá? Além disso, o decurso do tempo, né, pode levar à recuperação do autor e também o próprio enfraquecimento das provas, né, além de outros argumentos. Tá? Vejamos agora o próximo slide. Então veja só, a gente vai falar sobre a prescrição, mas antes a gente precisa lembrar daqueles crimes imprescritíveis, né? E isso é bastante cobrado nas provas de concurso público. Então existe um rol taxativo aqui dos crimes imprescritíveis que a gente precisa entender. E eles estão escritos em dois ordenamentos diferentes. Olha só esse aqui no âmbito interno, né? Na Constituição Federal ou o próprio Código Penal. Quais são esses crimes imprescritíveis? É o racismo e a ação de grupo armado, né, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Tá? Esses, na ordem interna, aqui no âmbito interno, ou seja, levando em consideração a Constituição Federal e o Código Penal, esses são os crimes imprescritíveis. Mas, no âmbito externo, quando a gente trata aqui do Tribunal Internacional Penal, é considerado imprescritível daí o genocídio, os crimes de guerra, os crimes de agressão e os crimes contra a humanidade. Entende-se aqui, senhores, crimes de agressão aqueles que acontecem entre países, né? Quando um deles age com violência ou hostilidade sem avisar o outro país que irá atacá-lo, tá? Esse é o crime de agressão, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai falar sobre a extinção da punibilidade por causa da prescrição, mas é importante que antes a gente tenha vindo aqui para esse slide para tratar desses crimes imprescritíveis. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Então vamos lá para o próximo quadro agora. Olha só, bizu. Como o Brasil ele é signatário do Tratado de Roma, então os crimes considerados como imprescritíveis segundo o Tribunal Penal Internacional também serão aplicados por analogia no âmbito do direito interno, tá? Olha o que o artigo 109 nos apresenta aqui, né, quanto um rol de prazos sobre essa prescrição.
é que ela acontece antes do trânsito e julgado da sentença e, obviamente, que ela varia conforme o prazo da pena do crime praticado, tá? Olha só, esse quadro aqui vai ficar bem fácil de a gente entender. Se o artigo 109 no inciso 1º ele fala o seguinte: se o crime cometido tiver o tempo de pena superior a 12 anos, então o prazo, né, para que haja essa prescrição é depois de 20 anos. Tá? Se o tempo de pena for de 8 a 12 anos, então o crime ele vai prescrever depois de 16 anos. Se o tempo da pena for de 4 a 8 anos, então prescreve o crime depois de 12 anos. Se o tempo da pena for de 2 a 4 anos, ele prescreve com 8 anos. E se o tempo de pena for de 1 a 2 anos, ele prescreve com 4 anos. Já o inciso 6º diz que se o tempo da pena for menor de 1 ano, então o tempo de prescrição é de 3 anos, tá? Olhe bem esse quadro, analise, para você conseguir identificar e na hora da prova fazer mentalmente esse quadro, se preciso for, para resolver a questão da maneira correta, tá bom? Esse é o bizu. Agora veja o próximo quadro aqui. A gente vai fazer um destaque aqui do inciso 7º, né, do artigo 109, que é para chamar atenção para uma informação extra, porém muito importante. Olha só, senhores, antes da alteração trazida ali pela Lei 12.234 de 2010, o prazo prescricional para os crimes cuja pena fosse menor de 1 ano, tinha o prazo prescricional de 2 anos. Contudo, senhores, depois dessa lei aqui em 2010, o prazo prescricional passou para 3 anos. E é por isso que eu deixei o inciso 6º aqui, ó, do slide anterior, com o marca-texto verde aqui, para vocês não se confundirem, tá? Quem já aprendeu esse assunto e sabia do conteúdo anterior, agora entenda que mudou, agora são 3 anos, tá bom? E quem está aprendendo pela primeira vez, já aprende da maneira correta, fechou? Vamos voltar ali para esse próximo slide aqui e vamos falar o seguinte. Essa nova lei aqui, portanto, senhores, ela é uma lei prejudicial, tá certo? Uma lei chamada impégios, porque ela aumentou o prazo que o Estado tem para punir o agente, correto? Correto, então deixa essa marcação. É uma nova lei impégios. Então, dessa forma, é muito importante lembrarmos que para os crimes cometidos antes da data 5/5/2010, o prazo prescricional será o da lei antiga, senhores, que era de 2 anos naqueles casos lá de crime cuja pena fosse menor de 1 ano, certo? Certo. Lembrete, o princípio que tutela esse conceito é o da ultratividade da lei mais benéfica. Já estudamos uma aula específica sobre isso. Fechou? Vai lá, vamos para o próximo slide. Conhecimento extra, tá, senhores? Sobre os prazos prescricionais. Nos casos de crime de posse de droga para uso pessoal, que é aquele lá do artigo 28 da Lei 11.343, o prazo prescricional é de 2 anos. E esse é um caso onde se aplica o princípio da especialidade, tá bom? Ou seja, se tem lei específica que define o assunto, então é ela que se aplica ao caso, em vez de aplicar essa regra geral aqui que fala que é 3 anos, tá bom? Outro conhecimento extra, senhores, sobre a pena de morte. Ela prescreve em 30 anos, de acordo com o Código Penal Militar. Fechou? Então vamos dar continuidade aqui, chegamos no artigo 110. Ele fala sobre a possibilidade de prescrição que acontece somente depois de transitar em julgado a sentença condenatória. Tá certo? O caput desse artigo ele nos ensina que, em regra, os prazos prescricionais são os mesmos do artigo anterior. Porém, existe a previsão de aumento de pena de 1/3 quando o agente ele for reincidente. Tá bom? Volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores. Agora nós vamos falar sobre o artigo 111 e ele é importante porque ele fala do termo inicial dessa prescrição, né, que acontece antes dessa sentença condenatória. Então veja só. Dentro do artigo 111, ele nos fala sobre 3 espécies de prescrição da pretensão punitiva. E a gente precisa estudar e entender quais são elas. Tá? Então volta agora para o slide, presta bastante atenção porque vai ter um quadro ali exemplificativo, né? Um quadro para a gente comparar cada uma dessas situações aqui da prescrição da pretensão punitiva. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Olha só, existe então a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a prescrição da pretensão punitiva superveniente, ou chamada de intercorrente também, né?
e existe a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Vejamos o próximo slide com o quadro comparativo. Olha só, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato é contabilizada nos intervalos entre as movimentações do processo. Veja esse exemplo aqui, ó. Um crime de furto, a pena máxima em abstrato, ou seja, no campo da suposição, antes mesmo da sentença acontecer, né? É de 4 anos, tá certo? Então, depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá para a tabelinha que eu ensinei os senhores ali, que está prevista lá no artigo 9, e a gente vai observar que o prazo prescricional para a pena até 4 anos é igual a de 8 anos, certo? 8 anos para prescrever. Então, essa pena, essa prescrição da pretensão punitiva em abstrato, desse caso, seria 8 anos, tá? Diante dessa informação aqui, conclui-se que entre as etapas do processo, o prazo prescricional é de 8 anos. Isso significa que se dentro desse lapso temporal de 8 anos, o caso do exemplo analisado do furto, né, o processo não sair do lugar, então ele prescreverá, tá? E as fases comuns de um processo a lembrar são o fato, o recebimento da denúncia e a sentença, tá certo? E, porém, existe aqui várias outras hipóteses de fases processuais. Bizu, essa mesma regra da prescrição da pretensão punitiva em abstrato aplica-se também para os casos de medidas de segurança, que também são as chamadas sentença absolutória imprópria. Lembram disso, né? E que se aplica aos imputáveis e aos semi-imputáveis. Fechou? Volta a câmera aqui para mim. Olha só, a gente analisou aqui a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Tá? Se está falando aqui em abstrato, está usando, não é algo fixo, tá? É algo abstrato que pode acontecer. Então, nesse caso, é analisado o crime que foi cometido. A gente vai lá para o artigo 109, vai ver qual que é o prazo máximo daquela pena em relação ao crime que foi cometido. Analisando, né, entendendo qual que é o prazo máximo daquela prescrição, a gente entende que entre o prazo de movimentação do processo, ele não pode ultrapassar aquele tempo que a gente encontrar ali no artigo 109. Aquele prazo que a gente encontra ali. Porque se passar, aí automaticamente ocorrerá aqui o instituto da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Tá? A gente sabe que os processos no Brasil demoram muito para se movimentar. Então, esse instituto aqui, da PPPA, se aplica justamente para isso, para prescrever o direito que o Estado tem de punir aquele suposto crime cometido, justamente por essa inércia, por demorar muito para se movimentar. Mas antes disso, a gente tem que voltar lá na tabela do artigo 109 para ver qual o prazo máximo que se aplica ali dessa prescrição. Fechou? Entendido isso, agora a gente vai voltar para o slide, porque a gente vai aprender sobre a prescrição da pretensão punitiva superveniente, ou também chamada de intercorrente. Veja só, essa prescrição aqui é a que acontece lá nos tribunais, tá bom? Veja só, é o cálculo correto a ser feito quando houver hipótese de recurso somente da vítima. Grava isso, não dos demais órgãos, tá? Recurso somente da vítima. Ou seja, senhores, é a contagem da prescrição que só acontece depois do trânsito em julgado, tá? PPPS é a contagem da prescrição que acontece só depois do trânsito em julgado. E ela leva em consideração a pena em concreto, aplicada lá na sentença. Tá? Depois disso, o que a gente faz? A gente volta lá para a tabela do artigo 109 para saber de quanto será aquele lapso temporal da prescrição da pretensão punitiva, tá? E esse prazo encontrado lá na tabela do artigo 109, ele começa a correr, portanto, depois do trânsito julgado e perdura até o momento do acórdão. Tá? E o acórdão a gente sabe que é decisão em segundo grau ali através do colegiado. Fechou? Então veja só. Lembrando que, por óbvio, nessa fase o comum é que apenas o condenado recorra para tentar novo julgamento e, obviamente, uma absolvição, né? Bizu, senhores. Como nessas hipóteses aqui não existe recurso por parte do MP, mas somente recurso exclusivo da vítima, então caso haja nova sentença, ela obrigatoriamente não pode ser mais prejudicial para o condenado, tá? E isso daí é uma questão óbvia. Tá? O que você precisa saber então aqui
da prescrição da pretensão punitiva superveniente é que ela acontece somente lá depois do trânsito em julgado, tá? Existe a sentença e depois dessa sentença você vai lá para o artigo 109 para saber qual que é o prazo para que aconteça, né, essa extinção da punibilidade por prescrição. Fechou? Por fim, a gente vai analisar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que é PPPR. Nesse caso, como o próprio nome já diz, a análise é feita retroativamente, tá? E ela baseia-se na pena aplicada lá na sentença. Depois disso também observa-se lá na tabela do artigo 109 do CP para saber, né, qual é o lapso temporal, é o prazo da prescrição retroativa, né? Munido dessa informação, né, leva-se em consideração o lapso temporal entre a publicação da sentença recorrível, né, e a do recebimento da inicial. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se o caso concreto em análise tiver acontecido antes do dia 5/5/10, então é possível voltar entre a data do recebimento da inicial, né, da peça inicial, até a data da consumação do crime. E através dessa aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá certo? Então, olha só, faremos agora então uma ilustração, tá, sobre o instituto dessa prescrição da pretensão punitiva retroativa, tá? E ela deixará esse bizu aqui do dia 5/5/2010 mais compreensível. Observe ali, houve um fato, houve o recebimento da denúncia e depois a sentença, tá? Então vamos continuar analisando o próximo quadro. Olha lá, a exceção, né? É aplicada se o crime acontecer antes da data 5/5/2010. Nesse caso, o instituto da prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela pode retroagir em duas etapas, da data da sentença até a data do recebimento da denúncia, ou da data do recebimento da denúncia até a data do fato. Dessa forma, senhores, é praticamente impossível que o lapso temporal não ultrapasse esse período definido lá através do artigo 109, né, como lapso para a prescrição dessa pretensão punitiva, tá certo? Mas olha só o que fala a regra aqui, né? É que nos casos depois dessa lei do 5/5/2010, aplica-se a PPPR, que retroage somente da data da sentença, né, que for recorrível, até a data do recebimento da ação inicial. Nessa hipótese, senhores, ainda que seja um lapso temporal grande, tá? É menor que o caso da exceção, né? Senhores, vamos lá. Vamos continuar aqui falando sobre o artigo 112, tá? Que trata do termo inicial da prescrição, tá? Depois da sentença condenatória irrecorrível. Esse artigo refere-se à execução da pena, tá bom? Pois nesse caso aqui, a pena já foi definida na sentença irrecorrível, tá? Então veja esse quadro ilustrativo que a gente vai trazer no próximo slide. Olha só, construção do conhecimento sobre essa prescrição, senhores, ela norteia-se basicamente em duas grandes distinções. Olha só, a prescrição contada antes da sentença e a prescrição que é contada depois da sentença, tá? Então veja aqui comigo. Se for antes da sentença, os artigos que tutelam, né, o assunto da prescrição, eles estão lá no artigo 109, 111, 117, 1 até o 5, tá? Inciso 1 até 5. Tudo que for antes do trânsito em julgado trata-se, portanto, de causa de prescrição punitiva. Tá? Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva acontece entre as fases do processo, tá bom? São os casos aí que acontece a prescrição pela demora do trâmite do processo, até que ele chegue àquela sentença irrecorrível, tá? E do outro lado do quadro a gente vê essa prescrição contada depois da sentença. E esse tipo de prescrição, elas estão descritas lá no artigo 110, 112, 114 e o 117, 5 até o 6, inciso 5 até 6, tá bom? E artigo 117, inciso 5 e inciso 6, tá? Ele fala o seguinte pra gente: tudo que for depois do trânsito em julgado, trata-se, portanto, de causa de prescrição executória, tá bom? E aqui a prescrição da pretensão executória acontece depois do trânsito em julgado, nos casos em que a justiça não consegue encontrar o condenado ou nos casos em que ele foge e ninguém o encontra, até que prescreva a pretensão punitiva da sua condenação, tá certo? Então, volta a câmera aqui para mim.
Olha só, senhores, então a gente viu que esse conteúdo aqui da prescrição, da extinção da punibilidade através da prescrição, ela é bem densa, né? E existe a prescrição da pretensão punitiva e que subdivide-se ainda entre abstrato, superveniente e retroativa, e essas, se é prescrição da pretensão punitiva, é tudo o que acontece antes da sentença. E quando se falar da prescrição da pretensão executória, é aquela que aplica-se, que acontece nos casos depois da sentença, tá? E quando é um caso de prescrição da pretensão executória, é quando houve a sentença, mas o indivíduo por algum motivo fugiu, tá? E quando a gente, por exemplo, vê aquela em algum noticiário, o indivíduo foi recuperado depois de 19 anos foragido, e ele foi para prisão. É porque o crime que ele cometeu, por exemplo, prescreveria em 20 anos, mas ele foi preso com recapturado, né, reencontrado lá em outro estado, em outro país, depois de 19 anos de fugitivo. Pô, faltando um ano para prescrever a pretensão executória dele, ele foi recapturado, então ele volta a ser preso. Mas se, por exemplo, esse cara fosse achado 21 anos depois e a prescrição, né, da pretensão executória acabasse com 20, ou seja, prescreveria com 20 anos, então, por mais que ele tenha sido recapturado, prescreveu o direito do Estado de punir, tá? Ele vai continuar em liberdade. É isso que funciona, né? Saber essa diferença da pretensão, da prescrição, né, da pretensão executória, que é depois de sentença, com aquilo que acontece da prescrição da pretensão punitiva, que é quando acontece antes mesmo da sentença, que daí aplica-se por causa da demora que a justiça leva para movimentar e para chegar numa decisão, tá? Então, se demorar muito, também prescreve, tá? E a prescrição, ela faz parte de um assunto ainda maior, que é um dos formatos onde se aplica a extinção da punibilidade, tá? Como eu falei, é um assunto bem pesado, um assunto denso e que não cai para a polícia esse tipo de assunto, tá? Foi trazido aqui porque era importante ser trazido, porque ela faz parte do teu edital, mas não perca muito teu sono e o teu tempo com esse conteúdo aqui. Vai estudar o que realmente cai na prova e a gente sempre aqui fala quais são os assuntos que caem e sempre caem em prova, tá certo? Então, dito isso, até a próxima aula. Valeu!